Olá, minhas queridas artesãs, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Soraya Menino, artesã do ateliê Soul Baby Arte e Bonecas. E hoje eu trago para vocês esse lindo carro de polícia. Ó, ele vem com a sirenezinha em cima, com o nome bordado polícia. As rodinhas dele, ó, roda, tá vendo? Para criança ficar rodando. Nós acabamos de gravar a aula desse aqui. Se você não viu, volta para a aula anterior para você aprender, tá certo? E hoje nós iniciamos a aula desse aqui. Se você gosta de trabalhos assim, ó, feito na velboa, na pelúcia, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Nos acompanha no Facebook e no Instagram, tá certo? Sempre vai ter novidade. Na nossa página também, Soraya Menino. Eu espero vocês todos os dias, a gente tá trazendo novidade, pelo menos 2 vezes na semana eu trago um vídeo aqui pro canal, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula agora. Nós vamos agora para nossa bancada, mas antes de começar a aula desse carrinho, ó, deixa eu mostrar de perto, eu vou dar vai ser sempre assim, um zoom bem aplicado para vocês poderem ver. Eu quero mostrar para vocês a bonequinha Vitória. Ela vai ser o lançamento agora da Soul Baby. Ó, ela tem escrito no peito, te amo. Olhinho realista. Olha que cabelo maravilhoso pra você pentear. Ele penteia mesmo, tá, gente? Eu tô sem um pente aqui, mas ele penteia mesmo esse cabelinho. Olha como ele é lindo, o cabelinho da Vitória. O macacãozinho todo fofinho. Ó, o sapatinho da Vitória de pelúcia. Se você tem interesse em aprender a fazer a Vitória, a boquinha da Vitória, que linda. Se você tem interesse em aprender a fazer a bonequinha Vitória, entre em contato conosco, tá? Essa bonequinha maravilhosa, ela veio pra mim de presente. O Senhor Jesus me presenteou com a inspiração para fazer essa bonequinha aqui, depois de eu ter passado alguns dias muito doente, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse novo projeto. Ela fica sentadinha, olha. Ela fica sentadinha, ela é linda, o corpo dela também é maravilhoso, tá certo? Vamos iniciar a aula do carrinho. Nós vamos iniciar a aula deixando o carro exatamente assim, as laterais, tá bom? As duas partes vão ser feitas para ficar assim. Mas como é que ela é feita? Eu vou trazer para a bancada as partes que compõem esse carro, tá bom? A primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem é esses moldes aqui, olha. Eles vão compor o carrinho de vocês. Esse aqui. Tá bom? Tá um besourinho na minha mão. Esse aqui vão compor. Essa é a parte central do carro. Essa é a parte de trás e essa é a parte da frente. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos unir essas partes. Essa parte vai ser unida com essa. Então, você une aqui. Você pode colocar até um alfinete. E você vai prender essa parte. Você vai unir essa parte com essa. Você pode até prender com alfinete e passa uma costura. Passa uma costura aqui, um nessas 3 partes e a gente continua a aula. E é assim que nosso carrinho fica depois de montado. Essa parte de trás que você vê que tem um pequeno V é a parte de trás. E essa parte que não tem, que é arredondada, é a parte da frente. O que é que nós vamos fazer agora? Olha, isso aqui já está pronto, dá pra vocês terem uma noção melhor. Tá? Ele sempre vai ser assim, ó. Trás, frente, frente, ele tem que ficar assim, senão ele não casa. Então, quando você for cortar as peças que tiver 2 vezes, você corta de forma espelhada, tá certo? Para que fique correto. Feito isso, nós vamos pegar agora os vidros do carro. Deixa eu encontrar aqui os vidros, tá, gente? Que as peças estão tudo colocadas aqui, mas eu não localizo aqui, ó, o vidro do carro. O vidro do carro, ele é colocado assim, ó. Deixa eu botar isso aqui, ó. Essa pontinha desse carro aqui é virada pra frente, então ele fica assim. E esse aqui fica assim. Então, se você tiver dúvida, coloca um e o outro perto pra que fique igualzinho. Ele tem que ficar igual, ó. Tá vendo? Ele fica como se fosse o espelho um do outro. Então, essa é a posição. É porque eu tô fazendo virado pra vocês ficar até mais confuso pra mim. Essa é a posição que vocês vão colar. Mais ou menos nessa localidade. Vocês vão colocar um pouquinho de cola de silicone. Eu gosto de fazer isso para que esse tecido não fique correndo e na hora de eu bordar ele não saia.
Ah, eu não tenho máquina de bordar, eu não tenho máquina que faça zigue-zague. A minha é aquela máquina caseira, tá, gente? Caseira, só que ela faz o ponto zigue-zague. Mas se a sua não faz zigue-zague, só faz reta, você pode colar 100% o teu tecido aqui, ó. Você cola a janela 100%, pode ser, tá bom? No meu caso, eu vou agora levar na máquina e com pontinho zigue-zague, eu vou fazer todas essas beiras da janela. Todas essas partezinhas da janela eu vou passar no ponto zigue-zague preto pra ficar assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês, se foca, tá vendo? Ao redor da janela, e eu vou fazer esses pontinhos em zigue-zague. Eu passei o zigue-zague, ó, na janelinha. E o que é que eu vou fazer agora? Você pode fazer com ponto reto, você pode fazer em ponto zigue-zague, isso. Você vem aqui ao redor dessa parte branca, você faz o ponto zigue-zague pra fazer esse formato aqui, ó. Tá vendo? Esse formatozinho aqui, ó. Só isso. Faz todo ao redor, tá vendo? Você pode começar aqui, ó. Presta atenção. Começa aqui. Faz essa volta todinha aqui. E encerra aqui. Tá certo? Começou aqui. Vem, encerra no mesmo canto que você começou. Pode ser ponto zigue-zague, pode ser ponto reto. O importante é que você faça pra dar uma certa desenhada nesse carro. Ó, o meu aqui que tá pronto. Tá vendo que eu faço ao redor pra poder fazer esse desenho, certo? Se vocês ouvirem barulho de criança, como eu sempre digo, são meus bebês que estão em casa, tá bom? Agora o que é que a gente faz? A gente fez essa volta todinha. Pode ser ponto reto, pode ser ponto cruz, pode ser bordado, pode ser desenhado com tinta. Você vai vir agora na mão mesmo, aqueles pontozinhos que a gente dá voltando, né? Você agora vai vir e vai passar uma costura reto aqui e uma aqui para formar como se fosse uma cruz. Uma desce aqui no meio da janela e vem até aqui no final. A outra vem desse canto pra cá, tá certo? Agora eu vou bordar o nome polícia. Eu bordei com essa máquina que ela só faz zigue-zague. Botei num ponto mais apertadinho, fui e voltei 2 vezes. Você pode fazer isso aqui com tinta de tecido. Você pode bordar ponto cruz, você pode bordar ponto cheio. Existe 1000 possibilidades de você botar esse nome polícia. Eu coloquei porque a primeira coisa que fez identificar o carro como carro de polícia foi o nome e a sirene que tem em cima. Aquele luminoso que tem em cima. Foi o que meu filho fez com que ele achasse que é realmente carro de polícia. Então, se você quiser, você vem aqui e borda. Eu faço assim, eu venho com a caneta piloto mesmo, assim, tá? Se você já quiser fazer num papelzinho depois passar pra cá, você pode fazer. Com a caneta piloto, eu venho aqui, ó, polícia. Aí eu venho, escrevo, como, dependendo da divisão que você fizer aqui, você vai ver o que é que cabe. Ó. Eu faço quadrado as letras, porque eu acho mais fácil de bordar ela quadradinha assim. Polícia. Desculpa o barulho de moto, tá, gente? Polícia. Faço o nome polícia. E aí você pode optar. Bordar, pintar, ponto cruz. Veja o que você acha melhor pra você e aí você faz. Se você for bordar na máquina, o bom é que você pegue uma folha, um pedacinho de folha e coloque aqui embaixo para ajudar a correr na máquina, fica mais fácil. Mas se você não quiser colocar também, dá para fazer sem um papel, mas com papel fica melhor. Eu corto um pedacinho de papel, desses papel de ofício, eu não sei como é que você chama, A4, se eu não me engano, e coloco aqui embaixo para poder fazer o zigue-zague. Mas se você quiser, dá pra fazer em ponto cruz, já fazer ponto cheio, tá certo? Eu vou fazer e volto. Bordei do meu jeito. Gente, eu não sei bordar, eu não sou bordadora profissional, eu bordei. Esses foram os primeiros bordados que eu fiz, foi esse com esse nome, tá? Terminei de bordar, fiz o outro igualzinho, do outro lado, montei ele igual, olha, como se fosse o reflexo mesmo. Esse é o reflexo desse. Eu até gostei mais desse bordado do que desse aqui. Eu vou até ajeitar esse bordado depois. Mas aí fiz e reservo, tá bom? Agora nós vamos fazer as rodas. Para o pneu, eu corto 8 círculos desse.
e 4 desse pequenininho. Eu vou pegar esse branco, eu corto 8, mas enquanto eu só vou usar 4. Os outros 4 eu vou deixar aqui. Eu vou pegar 4 dele, separar 4 e vou fazer isso aqui. Eu pego um pouquinho de cola de silicone, pingo aqui, bem pouquinho mesmo, só um pouquinho para ele poder fixar aqui no meio. Se você não quiser colocar, não precisa, pode botar um alfinete também, tá certo? Tô colocando só para ele não correr. E agora eu vou fazer isso com ponto reto. Sabe o que eu vou fazer agora com ponto reto? Deixa eu guardar minha cola. Eu vou fazer isso aqui na roda. Deixa eu mostrar pra vocês o desenho. Ó. Eu venho aqui com ponto zigue-zague ao redor da roda. E depois com ponto reto, eu faço esses cortes. Um assim, um assim, um assim e outro assim. Tá vendo? Só isso. Com ponto zigue-zague eu prendo a roda e com ponto reto eu faço esse desenho. Vou fazer isso nas 4 rodas, tá certo? Nas carlotas, que na verdade o que a gente vai bordar é a carlota. Então a gente vai fazer isso na carlota, nas 4 e a gente volta. Se a qualidade da imagem ficar diferente, gente, é porque eu tive que trocar de celular, tá bom? Nós paramos na roda. Feito isso agora, ó. Bordei as 4 rodas, só assim, eu só fiz ponto reto e uns pontos cruz ao redor. Se você não quiser fazer, no carrinho vermelho a gente não fez. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. No carrinho vermelho a gente não fez, então não é obrigatório. Feito isso, nós vamos pegar o outro círculo que vocês tinham feito. E vamos colocar esse círculo por cima desse. E vamos fazer as pareinhas. Tecido principal com tecido principal, tecido principal com tecido principal. E vamos agora costurar. Vamos fechar 100% as rodas, porque depois a gente dá um cortezinho para poder virar. Então você pode fechar totalmente esses pneuzinhos, tá? A roda, feche totalmente. Pra gente, quando a gente terminar, a gente dá um corte para virar. Costurei totalmente. Todas as 4 eu vou fazer isso, tá certo? Eu vou procurar o lado não da carlota, o outro lado, carlota. E dou um cortezinho aqui, ó. E viro essa peça pelo lado certo. E agora eu vou encher essa peça e deixar ela bem redondinha, assim, bem gorduchinha, tá certo? Eu vou deixar reservada aqui pra gente encher. Agora nós vamos pegar um retângulo, não se preocupe, toda a metragem está escrita aí na apostila de vocês. Nós vamos pegar o retângulo agora, esse retângulo bem comprido, nós vamos dividir ele no meio e vamos encontrar a metade dele, certo? Quando você encontrar a metade, você pode fazer uma marcação com uma caneta ou simplesmente colocar um alfinete, como eu vou fazer aqui. Vou botar um alfinete, ó. Vou botar um alfinete de um lado e um alfinete do outro para eu saber onde é o meio. Fiz essa marcação. Aí agora eu meço 4 centímetros do lado de cá. Deixa eu afastar a minha máquina aqui de costura. Eu vou medir 4 centímetros pro lado de cá. E vou colocar o para-brisa. 4 centímetros. E coloco o para-brisa. Certo? Meço. Ver se tá certo. 4 centímetros. Vou colocar 4 centímetros do lado de cá. E coloco o para-brisa aqui também. Deixa eu pegar o outro para-brisa. E coloco ele aqui também. O para-brisa você vai fazer do mesmo jeito. 8. Tá certo. O para-brisa você vai fazer do mesmo jeito que você fez na questão dos vidros do carro. Eu gosto de fazer assim, eu boto um pouquinho de cola para não perder a localização, porque essa cola ela dá uma certa segurada no tecido e não deixa que ele saia para me poder fixar. Você poderia colocar só na cola, tá? Colocar bastante assim a colinha nas pontas.
para evitar de se soltar. Você pode fazer isso também, fixar com os pontinhos, aquele quem trabalha com feltro faz muito, né? Aqueles pontinhos, eu esqueci o nome agora, mas aí depois eu também colo. E aí eu vou levar na máquina e vou passar aqui, ó, em zigue-zague. Eu vou prender essa parte e essa no zigue-zague. Essas aqui não precisa porque o nosso vidro ficou do mesmo tamanho do teto aqui. Quando a gente vier fixar a lateral com o teto, ele vai prender essa parte. Então, só o zigue-zague aqui, aqui, aqui e aqui. Só nessas partes, zigue-zague, e a gente volta. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar o carro, vamos colocar ele aqui para dividir e achar a metade dele, tá bom? Geralmente a metade é exatamente onde você passou a costura, mas pode acontecer de não ser. Vamos achar a metade daqui do carro, da lateral do carro, e vamos passar o alfinete, unindo a lateral do carro com a parte de cima. E agora você vai vir fazendo todo esse contorno até o final. Você vai passar a máquina unindo esse teto na lateral todinha até acabar o tecido aqui embaixo, ou até pelo menos aqui na metade. Você pode marcar aqui a metade, ó. Você pode marcar a metade do carro aqui. Então você vem com esse tecido aqui, faz todo o contorno do carro até encerrar nessa metade. Pega essa outra aqui e faz todo o contorno até encerrar aqui. Vamos unir esse lado com o teto. Fixei esse lado, gente, ó, prendi todo esse lado aqui, tá vendo? Ele vai até lá embaixo. O que ele sobra é bem pouquinho, que você vai precisar para fechar essa parte de baixo. E nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Nós vamos pegar o outro, vamos achar o meio. Geralmente o meio, ó, esse meio já não é. Ó, esse meio, tá vendo? Eu fiz o meio aqui, ó. A costura já não ficou no meio. Por isso que eu disse a vocês que às vezes a costura não está propriamente no meio. Coloco ele aqui no meio. Tecido principal com tecido principal, já ia colocar ele errado. Deixa eu achar o meio de novo. Tecido principal com tecido principal. No meio desse aqui também. Coloco um alfinete. E faço a mesma coisa. Eu vou aqui do meio. Ó, eu venho aqui do meio fazendo todo esse contorno até terminar aqui, na metade. Pego aqui no meio de novo, venho com ele prendendo até essa metade, tá certo? Eu passei a costura, prendi, ó, os dois lados. Ele tá aqui, sequinho. E tá totalmente aberto aqui embaixo. Então, o que é que eu faço? Eu vou diminuir essa abertura. Eu vou dar um pontinho nele, vou passar na máquina até aqui, mais ou menos. E daqui até aqui. Eu deixo só essa parte aqui aberta, por onde eu vou virar e por onde eu vou encher, tá certo? E aí a gente vai fazer o seguinte. Por essa abertura a gente vira a nossa peça. Ela é uma peça super fácil de virar. Certo? Essa é a voz dos meus bebês, não estão assistindo ali os desenhos deles. Viramos a peça. E o carrinho tá quase pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos encher esse carrinho e deixar ele bem cheinho, tá certo? Enquanto nós enchemos, eu vou reservar ele aqui pra gente encher, tá certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, você vai cortar 3 retângulos. Eu vou ser muito sincera com vocês que não tem muito uma medida exata desse retângulo não, mas eu vou dar uma medida do vermelho, tá bom? Você pode fazer com 5 por 9, 5 por 9, 3 retângulos de 5 por 9. Depois de você fazer 3 retângulos de 5 por 9, depois de fazer 3 retângulos do mesmo tamanho, você vai unir ele aqui, ó. Você vai unir para ele ficar assim, um retângulo maior. Você vai prender esse com esse e esse com esse. Você pode botar o vermelho na ponta, o azul no meio, o branco aqui. Não vai influenciar. O importante é que você prenda esses 3 para que eles fiquem presinho em um retângulo maior. Eu coloquei o meu assim, ó, azul, branco, vermelho. Aí você vai colocar tecido principal com tecido principal, virar assim. Vai passar uma costura aqui, ó, aqui, fechando o azul,
aqui, aqui e aqui. Essa parte aqui deve ficar aberta, que é por onde a gente vai virar. Então, essa parte branca você não fecha. No meu caso aqui, eu vou fechar aqui até aqui, pulo daqui até aqui, tá certo? Costurei, vou pegar por aqui e vou virar essa peça. Super facilzinho de virar, gente. Viro, vou empurrar fraquinho aqui, ó, com a tesoura só pra ajeitar. Agora eu vou pegar um pouquinho de enchimento e vou colocar dentro pra encher. E vou encher essa peça, ó. Peguei ali o enchimento. E vou colocando. Vou enchendo, olha. E deixo ele todo cheinho. E agora que eu enchi, vou ajeitar aqui essa ponta do branco, que quando eu fui enchendo eu terminei colocando pra dentro. Eu vou pegar uma linha com agulha, uma agulha com linha, né? Uma agulha com linha, deixa eu ver, só tem uma agulha aqui, mas eu tô sem linha. Pronto, tem uma agulha com linha. Uma agulha com a linha e vou fechar isso aqui. Não precisa ser ponto invisível, tá? Porque esse intermitente, esse luminoso, ele vai em cima do carro e ele não vai aparecer essa costura. É essa parte que nós vamos fixar no carro. Então, você não precisa se preocupar da costura ficar impecável, que ela não aparece de jeito nenhum. Ela também não pode aparecer, certo? Ela não vai aparecer. Colocando aqui, ó, o enchimento pra dentro, vou ajeitando, vou fechando. Vou vendo se eu preciso colocar mais enchimento. Se eu precisar colocar mais enchimento, eu posso colocar, tá certo? Vou fechando ele aqui. Vou reservar essa peça e agora eu vou pegar o meu carro já cheio, olha como ele ficou bonitinho. Ele não tá fechado e eu não posso fechar ele ainda pelo seguinte motivo. Nós vamos fazer o seguinte, eu deixei aberto porque a gente precisa colocar os botões para fazer o pneu ficar rodando. Você pode pegar botãozinhos velhos, botãozinho baratinho, e aí você vai escolher onde vai ser os seus pneus, ó. Eu nunca coloco ele em cima do branco, eu coloco sempre em cima da parte preta. Ele pode até, ó, ficar tocando no branco, mas eu não coloco aqui. Eu coloco ele aqui, tá? Então, uma vai ficar aqui e o outro aqui. Então, um botão tem que vir aqui. Eu venho com a agulha daquelas de boneca, coloco por aqui por dentro, saindo onde vai ficar o meu pneu. E vou colocar um botão. Você pode colocar, senão um dos meus botões sumiu, tá aqui. Você pode colocar qualquer botão que você tiver na sua casa, tá certo? Ó, gente, eu vou virar pra cá. É pregar um botão normal, tá bom? Eu gosto de deixar ele aberto aqui porque eu acho mais fácil de trabalhar. O acabamento fica melhor, porque eu não vou ficar passando, deixar a mostra. Então eu vou lá por dentro, ó, eu entro e saio. Se você quiser colocar esse botão antes de encher, eu gosto de encher porque eu vejo onde é que vai ficar o botão exatamente com ele cheio. Porque tudo muda quando você enche, gente, é impressionante. Então é melhor encher primeiro e depois você prende o botão. Depois que eu prendi aqui, eu venho aqui, dou uma arrematada aqui dentro. Esse procedimento, minha língua achou na máquina. Esse procedimento ele vai ser feito nos 4 pneus. Então eu vou fazer um e o restante vocês já sabem. É só repetir o processo, tá bom? A gente vai colocar ele aqui. Vou cortar essa linha. E agora, com o botão preso aqui, ó. O meu botão tá preso aqui. Eu vou pegar a minha roda. Vou pegar uma linha. Vou fechar só um pouquinho esse corte. Pode fechar normal, sem muita preocupação. Vou fechar só um pouquinho esse corte. Essa parte é um pouquinho chata de fazer, mas dá pra fazer tranquilamente, tá? Se você quiser, você pode fechar até todo e depois botar o botão. Você fecha assim, não é fechar completamente. Eu fechei ele assim, ó, com uns costurinha. Eu vou colocar o meu botão aqui dentro, como se eu tivesse vestindo uma roupa. Colocar o botão.
dentro desse buraco. Essa parte é meio chatinha mesmo, porque é apertado. E aqui eu venho e fecho, prendendo esse botão dentro, ó, rompeu minha linha. Deixa eu colocar outra linha aqui, gente. Coloquei agora uma linha 10, porque eu sei que não vai romper. E aí agora eu vou fechar esse buraco aqui com o botão dentro do pneu. Ó, eu venho aqui e vou fechar esse pneu, esse corte que eu fiz no pneu. Eu vou fechar com o botão dentro. Então, fechem o máximo possível para que o botão fique bem preso mesmo. Ele tem que ficar bem preso dentro. E você vai prendendo, veja se tem algum canto que precisa apertar mais. Se o botão tá bem preso dentro para essa roda, depois ela não se soltar. Tá bom? Depois dele tá bem fechadinho, o buraco que você fez pra encher, pra virar. Depois que ele estiver bem fechadinho, eu posso cortar a linha e arrematar. E olha, a roda do carro, ele fica girando. E ele fica bem seguro, ó. Fica bem seguro. Nós vamos repetir esse processo nas outras 3 rodas, tá certo? Coloquei as 4 rodas. Deixa eu tirar um pouquinho esse zoom, gente, pra poder melhorar a imagem. Pronto. Botei as 4 rodas do jeito que eu ensinei aquela. Agora, com os pontos invisíveis, eu vou fechar essa parte de baixo do carro. O ponto invisível é indicado você fazer com a linha da mesma cor. Esse é resultado da pandemia, gente. A pandemia fez os filhos ficar em casa, então... Agora as mães que gravam vídeo tem que conviver assim, ó. Com eles conversando. Fechei aqui, ó, gente, com ponto invisível. E agora nós vamos fixar um luminoso em cima do carro. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar ele mais para frente para vocês verem. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar ele aqui. Vamos posicionar o luminoso para baixo. Aquela costura fica para baixo. E nós vamos dar pontos invisíveis para prender esse luminoso na parte de cima do carro. Tá certo? Se você quiser, você pode fazer essa, em vez de ponto invisível, se você não tiver muita habilidade com ponto invisível, você pode colar com cola quente. Cola quente segura bem, tá? Mas eu prefiro, eu sou a louca do ponto invisível. Eu amo fazer o ponto invisível. Eu acho o acabamento dele muito bacana. E nós vamos com a agulha dando uns pontinhos para prender esse luminoso. Gente, perdoe, eles hoje estão tão agitados, eles estão tão eufóricos, brincando. E bebezinho, eles têm 2 anos, não tem como você pedir para eles fazerem silêncio, não funciona. Quem tem filho pequeno sabe. Ó, prendemos aqui, a gente até tenta, mas o meu mais velho tá ali tentando tapear eles, mas não funciona não. Faço isso aqui, prendo bem esse luminoso aqui no carrinho. Quando eu ver que ele tá preso, eu posso arrematar, coloco a linha sair em outro lugar e prendo, e corto. O carro está pronto, mas se você quiser colocar aqui na frente, como eu disse no outro, um farol, um botão para simular um farol. Aqui você colocar o retrovisor, tá? Fica bonito também, fica super bacana, mas ele fica assim, tá certo? É com muito prazer e satisfação que a gente termina aqui, ó, o carrinho de pelúcia. As rodinhas, ó, rodam com luminoso em cima. Pode olhar que ele é igualzinho a esse. Gente, esse aqui tem mais de semanas que ele tá aqui e ele continua do mesmo jeito. Ele só é um pouquinho menor do que esse gorduchinho aqui. Esse gorduchinho ele é maior. Deixa eu botar um aqui do lado do outro, tá vendo? Ele é um pouquinho menor, porque esse aqui eu fiz com margem de costura e esse sem margem de costura. Então vocês vejam o que é que vocês querem, o tamanho que vocês querem. Eu amei fazer esses carrinhos, meus filhos amam esses carrinhos, eles são bem gostosinhos, não machuca, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês possam curtir, vocês possam fazer o carrinho de vocês. É com muito prazer que eu me despeço, agradeço vocês estarem aqui, a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até a próxima aula.